Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de quê? De criação e comunicação publicitária. Eu sou o professor Jocélio e estarei com vocês em mais um momento de troca, aprendendo um pouquinho mais sobre essas ações publicitárias, como a gente pode explorar essas ferramentas com relação ao nosso projeto de vida, com relação às artes e tudo mais. E não estou sozinho hoje. Eu estou aqui com o pessoal de Libras, que está fazendo a tradução para a nossa comunidade surda. Este é o meu sinal. E também tem uma convidada para compartilhar com vocês. Mas antes de apresentar aqui a nossa convidada, eu vou fazer a leitura aí da nossa aula. Olha só, criação e comunicação publicitária. Estamos no momento 3, atividade número 3, desenvolvendo, é a terceira aula do desenvolvimento, e vamos falar sobre persona, construção do que é persona, né? Uma série aí de aulas que nós estamos desenvolvendo para entender como essa ferramenta funciona e como ela traz a possibilidade da representatividade. E a nossa convidada, falando de representatividade, tem tudo a ver com relação à representatividade animal nas redes sociais, a causa animal, né? Como que a gente vai dialogar, o que é isso? Então eu estou aqui com a Luli Sarraf, que é aí a idealizadora de uma ONG que se chama Celebridade Vira-Lata. Olha só que bacana. E aí eu já começo perguntando para a Luli. Luli, como é que a Celebridade Vira-Lata, que é uma ONG, como a causa do animal surgiu, né? Como veio essa sua construção, a iniciativa de estar dentro desse projeto? A questão é assim, o link com animais é algo que acontece com algumas pessoas, com muitos de nós. E traz a gente, resgata a gente em momentos difíceis da vida. Então, quando eu tinha 21 anos, o meu pai faleceu de um infarto. E eu, fiquei muito abalada, foi muito triste, foi um momento muito difícil da minha vida. E num desses momentos, a minha cachorra vira-lata veio e colocou a cabeça no meu colo. Eu sorri para ela, e esse sorriso me emocionou muito por ser um momento difícil, e eu quis me movimentar para agradecer a Magnólia, que fez isso, né, que teve esse gesto comigo. Publicidade e propaganda é a minha formação. Então, o que eu passei a pensar? Que naquela época, penso em 2000 meu pai faleceu em 98, esse momento deve ter sido lá por 2002, mais ou menos. Os vira-latas ali não estavam tão na moda, a internet ainda estava se formando com a blogosfera, ainda estava se formando, o Orkut, eu não sei se já tinha chegado ou estava por chegar, né? E aí, assim, eu olhei para mim e pensei, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma formação, eu tenho vontade, eu tenho amor, eu vou fazer alguma coisa, né? E comecei a pensar, com a formação de publicidade, eu decidi fazer um calendário, porque um calendário é uma mídia que é um produto, um calendário físico de papel. Só que ele poderia ser vendido na internet e construído, a ONG, na internet, com a questão de conteúdo dinâmico. Então, era um momento onde você tinha o Twitter, a blogosfera e o Orkut, talvez. Não, o Orkut, quando eu comecei a ONG, já tinha. O Facebook estava começando. Então, eu comecei com a página no Facebook. Tinha um perfil, na verdade, porque ainda não tinham páginas no Facebook, então era um perfil. E aí tinha o meu, como protetora de animais, e tinha o da ONG. E aí eu comecei lá, o meu botão era um botão de venda dentro do meu blog mesmo, depois que virou um site, né? Então, eu estava vendendo os calendários na internet e fazendo minha campanha de adoção e castração, guarda responsável, amor e respeito pelos animais. Foi onde também eu ampliei a minha pesquisa, né, sobre como que a causa animal ela acontecia, porque sempre eu resgatei e coloquei para adoção um animal, né, mas eu colocava entre os amigos, né, de uma maneira que não tinha esse uso digital. Quando eu quis retribuir a Magnólia, né, pelo sorriso que ela me presenteou no momento árduo da vida, eu comecei a fazer uma pesquisa, né, e a proteção animal já era avançada, já tinha um contexto, já tinha gente muito guerreira que defendia animal já há 20 anos, então assim, foi muito interessante porque antes de eu começar o trabalho, o lançamento do calendário, que é um trabalho o foco dele é educacional, né, informação muda o mundo. Eu fiz uma pesquisa bem consistente, tive a oportunidade de conhecer gente que tinha chegado antes de mim e estava compartilhando conhecimento na internet. Então é aí que eu fui formando isso, né? E fui andando paralelo, porque eu não tinha um lugar no ambiente digital, a Luli, né? Então a Luli
era duas pessoas, uma da ONG e uma da pessoa que faz a ONG, né? E, enfim, eu fico até confusa quando a gente classifica desse jeito, porque, sei lá, eu era eu mesmo, né? Foi muito natural, orgânico, né? A Luli é a Luli, né? E a causa animal, como estava inserida aí dentro da sua vida, do seu projeto de vida, acaba acontecendo naturalmente. Então não tem como, né? Eu não criei um produto. A Luli não é um produto, né? A Luli é a Luli. Sim. A Celebridade Vira-Lata é uma ONG, aí sim, talvez, entre aspas, a gente pode falar que gera alguns produtos, não é isso? Sim. Através me corrija se eu estiver errado. A ONG, ela gera um produto para... o benefício da causa animal. A ONG, por exemplo, eu comercializo ali os produtos da ONG, né? No caso, o carro-chefe é o calendário, porque o calendário tem todo ano, ele se renova, e eu uso muito a arte no calendário, então, esse ano tem uma artista convidada, a Simone Cis, é uma pessoa brilhante, né? Ela é do grafite, ela faz stencil, que é uma técnica do stencil. Fico muito feliz essa abordagem quando eu ando junto com um artista brasileiro, porque... É uma forma, o artista é voluntário, ele contribui com o meu trabalho, chama atenção do trabalho da Celebridade Vira-Lata, mas a Celebridade Vira-Lata também chama atenção para o artista, então é uma maneira da gente andar juntos. Acredito demais no colaborativismo, né? Acho que juntos a gente muda tudo para melhor, né? A competição é um ganhou, o outro perdeu, e não sei o que a gente constrói muito dentro do ambiente competitivo, mas juntos a gente faz coisas incríveis. Por exemplo, a Celebridade Vira-Lata já fez, sem nenhuma verba pública, a gente já fez mais de 13 mil castrações. Né? Então, assim, e aos poucos a gente faz isso semanalmente, a gente faz às vezes 15, às vezes 8, às vezes numa semana faz 40. Então, assim, chegamos a fazer mutirões, o mutirão com maior número de castrações de animais atendidos chegou em 130 animais. Né? E o menor, assim, quando vai em modelo de mutirão, é 70 animais. Então, assim, eu sou muito feliz, porque imagina, a Luli fez isso? Não, a Celebridade Vira-Lata. Tem veterinários, artistas, diretor de arte, tem os voluntários que estão lá ajudando a organizar a fila. Então, eu falo desse colaborativismo até porque... Como diversas ONGs usam essas vagas de castração e me ajudam a mapear, né, as comunidades, a gente direciona essas castrações mais para as pessoas que estão tutores dos seus animais do que para protetores, mas protetores entram também no pacote, até porque, né, assim, como é que a gente vai falar não para alguém que resgatou uma ninhada e está desesperada, né? Até porque tem uma lei, né, no estado de São Paulo e no município de São Paulo, que para a gente entregar para adoção, ou mesmo quem comercializa não está livre dessa lei, tem que entregar castrado, aquele filhote, né? Ou o animal adulto, enfim, castrado, vermifugado, vacinado, identificado. E isso é super importante. Protetores levam isso muito a sério porque faz parte, né? E criadores gostam muito de tentar escapar porque eles querem economizar o dinheiro. Mas, assim, é bom, eu gosto de conversar em toda oportunidade que eu tenho de contar isso, porque existe uma diferença muito grande, né? De quem dá a vida para salvar ou quem usa a vida dos outros para explorar, né? Então, eu gosto sempre de contar isso porque às vezes é indigesto, as pessoas saberem, né, que comprar um animal faz parte de uma cadeia que é, no mínimo, equivocada. Ela certamente é errada, às vezes ela pode ser errada por ganância, às vezes ela pode ser errada por um equívoco mesmo. Certo. Às vezes, assim, não tem como ser correto isso. Eu gosto de falar porque todo protetor de animal acho que compartilha disso, sabe, assim, dessa visão. Faz parte do que é a persona com relação à Celebridade Vira-Lata, né? Sim, é de um time de proteção de animal. Sim. E essa protetor de animal não vai discursar diferente disso. Sim, é a adoção e castração. Exato. Né? É o pilar mesmo. E a educação, né? E é muito necessário, né, que a gente fale sobre isso. Quando a gente fala de representatividade e nas redes, como é que a gente vai falar de representatividade dos animais? Eles não podem vir estar aqui conversando comigo, eles poderiam estar aqui, né, a gente achar fofinho e tudo mais, um cachorrinho, um gatinho, mas nada como falar com alguém que trabalha com a proteção animal, né, que entende toda essa causa e essa representatividade tão necessária. Você sabe que, assim, às vezes, quando a gente fala que os animais não têm voz, em conversas de bastidores, as pessoas às vezes falam, mas ele não quer ser castrado, a natureza dele é procriar. Certo. Acontece que a natureza dele é procriar e lutar por comida, território, doenças, variações climáticas. Não é natural
a vida dentro da civilização. A gente provê a comida, o abrigo, cuidados médicos veterinários. Então, assim, na natureza, a gente pode falar de 20% de sobreviventes com uma expectativa de vida de 2 a 3 anos. Certo. Nos nossos cuidados, 100% de sobreviventes com expectativa de vida de 15 a 20 anos. Olha, Aí gente, acontece bacana. uma coisa aqui, ó, muito importante, que é a questão do crescimento populacional. Um casal de animais, num período de 6 anos, pode gerar até 70 mil descendentes. É uma progressão geométrica composta. 70 mil descendentes em quanto tempo, Luli? 6 anos. 6 anos. Olha isso, gente. Eu paro nos 6 anos ali para ilustrar, porque é um número já muito alto, né? Então, não tem lar para todos. Né? E por isso que a gente coloca a castração como uma necessidade, porque ela é uma adequação à condição de vida doméstica do animal. Bacana. Então, e eu gosto de explicar isso porque é uma informação tão importante, tão fundamental. Poxa, somos tantos os que amamos os animais, por que a gente não tem acesso a essa informação? Permite estar em todos os lugares, castração disponível em todas as esquinas do país para todo mundo, né? Tanto por preço popular como a gratuita governamental, porque é a maneira da gente, é a esperança que a gente tem para resolver o abandono. Né? Então, assim, é a questão da adequação mesmo. E aí, isso, e voltando com a questão da persona, se alguém vai militar dentro da causa animal, ela necessariamente vai falar de adoção e de castração. Certo. Né? E aí, assim, falando, por exemplo, a ONG eu estava falando do negócio do colaborativismo. Dentro do ambiente digital, a minha ONG conversa com diversas outras ONGs. A gente se fala digitalmente. Certo. Isso alavanca o conteúdo. Né? Então, a gente compartilha o conteúdo uns dos outros, a gente replica, a gente convida uns aos outros para participar de conversas, e isso, na construção de quem está participando digitalmente, é super importante. Né? E em relação a Luli, pessoa física, a persona Luli, que até você... gente, de tanto trabalho que dá a participar da internet, você sabe que, assim, em algum momento eu até compartilho as receitas, né? Mas é também ativismo, porque as receitas são veganas. Então, assim, eu compartilho as receitas. Está interligado ali com a proposta do que é, Sim. né, toda a solidariedade vira-lata. Então, assim, eu acho que quase não acontece não me lembro, né, assim, de fazer alguma coisa que seja... Porque virou mesmo a persona, né? É orgânico, é aquilo que eu disse, né? Realmente é orgânico. Porque a gente tem, assim, estudando aqui dentro do nosso componente, né? A gente está percebendo que existe todo um estudo, uma pesquisa com foco para vendas, né? No caso da Luli, por exemplo, é muito orgânico, não existe só um estudo. Ela tem um trabalho de pesquisa, como ela trouxe, de mercado, a formação dela, que está relacionada à publicidade e propaganda, que ela canaliza aí de uma forma para a causa animal. Porém, a persona Luli, né, essa, entre aspas, celebridade, ela não é um produto, ela é ela mesma e, consequentemente, se relaciona com essas pessoas que estão dentro da causa animal, né? Gente, nós temos aí um momento do Seja Bem-vindo, que eu nem preciso mais dizer um Seja Bem-vindo, porque a Luli já falou tudo o que tinha para falar aqui de maravilhoso com relação a uma boa recepção para vocês, tá certo? Nós temos aí o quadro de competências e habilidades de hoje, que você, professor, pode tirar um print e você, estudante, também pode consultar. Hoje nós estamos aí com os bichinhos nos ajudando na aula. Temos o nosso caminho, do nosso aprofundamento que vocês já conhecem, e os materiais necessários que estamos aí na aula 29, tá certo? Então, dando continuidade, na aula passada, nós propusemos uma observação das ações publicitárias nas redes sociais, com foco nas estratégias de convencimento utilizadas pela publicidade, direcionando o olhar de vocês, estudantes, para anúncios que considerassem aí ter forte potencial persuasivo. Analisamos a diferença entre representação e representatividade, tá certo? E também falamos, eu não vou repetir para vocês agora, porque a gente já viu, mas o conceito do que é público-alvo e que temos também a persona, que é uma parcela do seu público-alvo. E aí, gente, agora a gente vai
ter um momento aí de conversa com a Luli, né? Para que ela fale um pouquinho sobre o processo de relação. Ô Luli, você acha importante, por exemplo, você tem a ONG, a Celebridade Vira-Lata, que ela esteja associada, esteja presente nas redes sociais? Você já falou que você entrou em contato com outras ONGs. Por que é tão importante ter um perfil dentro do seu trabalho? Como que você se relaciona com as redes sociais? A gente está presente em todos. Certo. YouTube, o blog não mais, porque o blog ficou quase impossível, até porque era um conteúdo mais denso, esse conteúdo passou a fazer parte do Facebook. Mas assim, estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Twitter, eu esqueci algum? Não, Instagram. Twitter, Instagram, Facebook. Enfim. Estamos presentes, não estou no TikTok, porque para mim foi demais. Não, assim, o TikTok estou esperando passar, eu não aguentei. Né, mas... São muitas, né? E assim, nós vimos aqui nosso componente que são linguagens muito diferentes e pertinentes de cada um para outro. Então é bem diferente, difícil de Você começa a demandar um time, por exemplo, aqui eu faço calendário. Certo. Isso aqui é a mídia impressa, Uhum. em que eu acho muito... ela é muito boa porque ela permanece, a gente tem a questão do sensorial, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas falam para mim, o livro, agora é só o Kindle, o livro vai sumir, ou a revista vai sumir, ou o jornal vai sumir. Eu não sei, eu tenho uma experiência sensorial com o papel, um jeito de aprendizado com caneta e papel e lápis, enfim, o bom e velho, né? Ele está presente. Né? Não como era antes, porque tem muita coisa digital, mas aqui, esse material aqui digital está envolvendo o trabalho de redator, revisor, diretor de arte, artista e produtor, né? Então, assim, um trabalho já tem um time. Esse mesmo time vai e desdobra esse trabalho para o ambiente digital. Então, a gente vai ter a gente tem uma identidade visual que vai... Claro, dependendo... Agora, por exemplo, nessa fase, eu reporto as castrações, eu não me preocupo muito, porque senão é um time muito grande para cada perfil. Certo. Quando a gente lança o calendário, sim, temos uma pessoa para Facebook, uma pessoa para Instagram, uma pessoa para YouTube, uma pessoa para Twitter. Por quê? A dinâmica de cada rede é diferente, ou a expectativa de interação e de resposta em cada mídia digital dessas é diferente, e a gente precisa vender calendários para a gente poder fazer castração. Certo. Então, é um esforço que é muito pensado em cada um daquelas mídias, e vale a pena, é super importante e vale a pena estar presente em todos, porque o ser humano é muito diverso, e cada pessoa tem afinidade ou gosto por uma outra mídia. E aí, como é que a gente vai perder venda? Não dá. Cada calendário cai na conta para a gente patrocinar depois cada castração, são mais ou menos 1.000 por ano. Certo. Então eu não posso perder vendas. É uma ação realmente de mercado, é analisar o mercado, né, em prol da causa animal. É interessante que a gente percebe que dentro da sua fala a gente tem uma persona. Então, né, em cada uma dessas plataformas digitais aí que a Luli citou, que nós temos uma persona diferente, porque pode ser o mesmo público, todo mundo, entre aspas, está conectado, gosta de bicho. Mas e aí? Tem uma galera que é um pouco mais velha. Qual a rede social que essa galera mais antiga consegue, né, interagir de uma forma mais democrática? Tem a galera mais jovem, vocês, estudantes. Qual é a que está no momento, na tendência? E o quanto é importante que vocês tenham acesso também à questão da representatividade da causa animal? Então, acaba sendo um processo realmente de análise de persona, né, Luli? E assim, por exemplo, no caso do calendário, né, a gente vende calendário para juntar dinheiro para castrar. Mas tem a questão do trabalho educacional. Sim. Então, quando você fala assim, precisamos falar com todas as pessoas, porque a gente quer que todo mundo compreenda a adoção e castração. Guarda responsável. É muito importante como ativista, como quem dá a vida para salvar, que o maior número de pessoas possível compre a ideia. Abrace a ideia. Então, assim, comprar o calendário é uma coisa. O trabalho educacional que dá para fazer com a campanha de venda do calendário, eu não posso deixar ele descoberto nunca. Então, sim, a gente vai lá e, assim, todo mundo gosta de bicho, mas tem faixas etárias diferentes e outra tem afinidades, né? Por exemplo, eu gosto da experiência sensorial do papel. Aí, tem gente que quer ver o vídeo, tem gente que quer ler o texto, tem gente que quer ver a foto. Então, assim, isso muda muito, né? Quando eu só abri mão do TikTok, porque o TikTok ele usa muito o humor. E eu falei, gente, eu não vou conseguir o entretenimento que é proposto no TikTok
atualizar isso com toda a administração que eu tenho. Então, para não fazer mal feito, eu não quis estar presente lá também. Então, envolve novamente esse processo de pesquisa e a preocupação com relação à representatividade, né, da causa animal, e também a preocupação com o público vai consumir aquela informação, porque essa parte que você traz educacional é muito importante, que está ligada, gente, ao que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso processo de criação. Então, eles têm, Luli, como uma das possibilidades, a ideia de construírem um produto. Então, olha só, a Luli, ela traz uma proposta ligada a uma representatividade, ligada a uma causa aí, com relação à iniciativa social, porque é uma iniciativa social, né? A questão da procriação, realmente da criação desenfreada, da procriação desenfreada dos animais, acabam ocasionando com relação aos os maus tratos aí com relação aos animais, e como que a gente converte isso? Através de um produto, trabalhando com essas pessoas que estão ligadas com esse processo. Então vejam como é importante todo o processo, toda a análise que a gente toma durante essa atividade. Então não é só, eu vou criar um produto, vou criar uma bolsa, a bolsa rosa ou a bolsa azul, né? Sim, por quê? O que levanta, o que move, o que você como ferramenta pode trazer. Uma coisa legal que eu vi, Luli, que você falou, foi que as informações dentro do calendário, elas já estão fazendo esse processo educacional, né? Porque você mostra toda essa cadeia do número aí estimado de animais que podem nascer com relação ao tempo, né? Que eles não estiverem castrados. Como que você faz esse trabalho de curadoria? Você que decide, você consulta, o que você faz? Foi muito estudo e foi muito amor envolvido. Então, teve além da questão da pesquisa das informações corretas, por exemplo, a gente vai falando de castração, eu falei da adequação, né? Quando a gente pensa no indivíduo que é castrado, é a adequação para a vida doméstica dele, então é mais saúde e felicidade para esse animal, porque ele evita uma série de doenças e ele vive mais, enfim. A gente explica isso no calendário, mas do ponto de vista de coletivo, a gente está falando que é controle populacional, então são menos animais abandonados. Do ponto de vista coletivo, para o humano, é uma questão de saúde pública, é uma questão ambiental e é uma questão da causa animal também. Então, assim, a castração, tudo isso está explicado no calendário. Porque aí eu tenho essa folha que explica. Aí eu explico o de adoção. Então eu explico o que é a questão da adoção também. Eu explico o que é a guarda responsável. Tem uma parte que é uma declaração de amor à nossa relação com os animais. E tem as historinhas dos animais, porque são várias fotos de animais adotados, com suas respectivas artes. Então, tem as historinhas deles de como eles estão felizes, como eles passaram por alguma dificuldade, foram adotados e estão felizes. Né? Que é uma coisa assim, às vezes as pessoas abordam a causa, se a gente pensar numa comunicação padrão de causa animal, sempre muito sofrimento, sempre muito sensacionalismo em torno do que dá errado com eles. E eu quis elevar essa conversa para o que dá certo. Sabe, assim, a esperança, coisas boas também acontecem. Vamos acreditar no ser humano, vamos construir. Porque, assim, o ódio pode revoltar as pessoas, mobilizar as pessoas no ódio, mas ele é imediato. Para a construção de alicerce, é com amor. A força do que a gente constrói no amor permanece. Ela fica, ela cresce, ela vira outra coisa, uma coisa maior, e ela vai, e ela se aprofunda. O ódio causa reação nas pessoas e o amor causa ação. Então, dentro da minha pesquisa da causa animal, naquele mar de tristeza, né, e de vergonha que me causa de ser um ser humano, da maneira que a gente lida com as outras espécies, eu quis mostrar a adoção nesse trabalho, porque é a esperança. Né? Então, assim, é isso. E isso tudo é uma pesquisa. Então, isso não foi aleatório, não incorporei o São Francisco de Assis. Embora eu sim reconheça como meu guia e tudo, mas isso é mais íntimo do que a gente faz depois. Certo. Mas isso foi fruto de pesquisa e de estratégia de comunicação que eu escolhi adotar, né? Dessa maneira.
É muito legal, gente. A gente tem alguns vídeos aí no nosso material, por exemplo, a castração na favela do Sapo, que ele fica indicado aí para vocês, como uma consulta aí no material de vocês de apoio, vocês podem assistir, tá? Que mostra um pouco do trabalho que a Luli desenvolve, não só nas redes sociais, mas a vida dela e com relação à ONG, que é a Celebridade Vira-Lata. Temos aí também um PPT que fala sobre o que é representatividade, a gente já leu esse PPT nas aulas anteriores, tá certo? Temos mais alguns vídeos aí falando sobre a proposta do que é a Celebridade Vira-Lata e como ela se relaciona, né, com a questão animal e também a representatividade e, consequentemente, com as ações publicitárias, tá certo? Gente, nós temos algumas perguntas norteadoras que vocês podem responder no caderno de vocês com relação a esse bate-papo que nós estamos tendo, com relação ao mapeamento que vocês estão construindo nas redes sociais, com os anúncios que trabalham com representatividade, percebendo sempre o que é representação e o que é representatividade de fato. Então, a primeira delas é como você se reconhece nos anúncios observados. No caso dos animais, a gente tem quem? Os protetores que estão aqui, né? A Luli é uma dessas pessoas que está desenvolvendo esse papel. Então, vocês podem começar a responder pensando nessa causa, por exemplo. Você reconhece que existem alguns produtos que trabalham a questão da causa animal? Ou não? Não vê muito a causa animal sendo representada, falando sobre isso, né? A gente vê sempre os pets bonitinhos, fofinhos, mas e aí a construção que a gente tem com relação aos vira-latas, os animais realmente sem raças definida que estão na rua, a questão da adoção. Então a gente começa a se questionar com relação a esse trabalho, tá certo? Lembrando, gente, também que a gente tem que fazer um link com os meios que a gente usa para persuadir o público. Então, olha só, nós temos a emoção, as tradições e valores, o consenso, a afinidade, a credibilidade, a escassez, a autoridade e o poder posicional, para que a gente compreenda como funcionam esses mecanismos e como a gente pode consumir ou produzir de forma consciente. Por exemplo, Luli, qual seria um dos pilares que você colocaria como fundamental para o teu processo de divulgação nas redes sociais com a Celebridade Vira-Lata? Eu acho que assim, olhando esse quadro, né, eu vou muito na credibilidade. Eu trabalho toda a informação da Celebridade Vira-Lata com muita responsabilidade. Eventualmente, eu permito que algum voluntário faça alguma brincadeira, use o português errado, como se fosse a língua do cachorro. Certo. Mas, assim, na continuidade da comunicação que a Celebridade Vira-Lata aborda é sobre credibilidade. Porque a gente propõe uma mudança de hábito, certo, uma mudança de visão, na verdade, né, na vida das pessoas. E aí eu acho que é tão importante falar, sabe, coisa com coisa e ter continuidade. Então, assim, eu acho que eu me apoio muito na credibilidade, até por todo o estudo que eu fiz, né, enfim. Você acaba criando um laço ali com o seu público-alvo realmente de confiança, né? Sim. Porque as pessoas confiam, depositam confiança dentro do trabalho que você constrói. Sim. Com muita excelência, com pesquisa, como a gente vem falando aqui. Realmente o trabalho educacional, trazendo conscientização, né? Claro, o foco é conseguir movimentar sempre com muita credibilidade, né? Sim. Com confiança. Claro que a gente vai falar de afinidade, né? Enfim, a gente fala de afinidade, fala de emoção, fala de valores, né? Também, o consenso um pouco menos, porque a gente orienta demais a adotar e castrar. Não sei se a gente tem... Não, a gente tem o consenso, sim, porque a gente compreende. É muita experiência já a essa altura, Jocélio, para a gente compreender, né, que a gente tem erros os animais humanos, na lida com os animais não humanos, a gente tem erros gravíssimos, irreparáveis, mas que são culturalmente construídos ao longo de muitos anos. Então, a gente não usa autoridade e usa argumentos. É o que eu falei, é na força do amor. É um caminho mais longo, é um caminho menos impactante, mas é um caminho mais consistente e que a gente sabe que perdura. Então, a escolha vai por esse caminho mesmo, né? Então, assim, sim, temos afinidade, temos conceito, a gente usa. E a emoção também, porque agora, quando eu tô falando de amor, eu fico tão feliz quando eu tenho a oportunidade de falar disso, porque algumas pessoas, né, quantos voluntários já não chegaram querendo que eu postasse o animal maltratado, torturado, né? Amputado, mas eu sempre falo, não, eu quero construir de outro jeito,
né? E eu explico os motivos. Então, assim, eu acho que quando eu posso falar de amor, eu posso fazer com que as pessoas entendam a proposta, né? Então, e aí é emocionante também, né? Demais, porque já estou ficando emocionada aqui. Gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Tem um momento aí de protagonismo juvenil de vocês, que é vocês continuarem a fazer o nosso mapeamento aí nas redes sociais, tá certo? Então vocês continuem respondendo algumas perguntas norteadoras e analisando os público-alvo que vocês têm. Por exemplo, aqui na celebridade vira-lata, qual seria a idade, o sexo, o poder aquisitivo e tudo mais que vocês podem responder aí na casa de vocês ou no processo de escola da unidade escolar. Tem um box para vocês ampliarem um pouquinho os conhecimentos de vocês, tá certo? E o que nós aprendemos, pesquisamos e refletimos sobre o uso de persuasão e ações publicitárias pensando na diferença entre representação e representatividade, tá? Estudantes, vocês que estão de forma síncrona, é só responder aí todas as nossas perguntas. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula para que a gente possa sempre melhorar, né? E construir aí uma aula bem mais interessante para vocês. Terminando, gente, Luli, queria te agradecer pela presença, muito obrigado por compartilhar todo esse processo com a gente. Obrigada pelo carinho e pelo espaço, né? Assim, fui muito acolhida. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau. Acabou o tempo.